Oi todo mundo, meu nome é Estela e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Boca do Inferno, da Ana Miranda. Esse livro foi o livro que me devolveu a vontade de ler. Por muito tempo eu fui uma leitora muito assídua, mas com o passar do tempo, com as ocupações da vida, eu fui deixando de lado e quando eu li esse livro, ele me devolveu completamente a vontade de ler simplesmente porque ele é muito bem escrito. A autora do livro, inclusive, foi vencedora do prêmio Jabuti por este livro. Ela traz como personagens da história o Padre Anchieta e o Gregório de Matos, então são personagens reais da história do Brasil. Inclusive o nome do livro ele se dá então pelo próprio Gregório de Matos, que foi então uma pessoa que na época escrevia sobre os escândalos da sociedade, ele denunciava tudo o que ele queria e era conhecido por isso como Boca do Inferno. Esse livro ele é um trabalho tão incrível que a Ana Miranda fez, ele tem uma pesquisa tão profunda por trás dele, ela pegou aspectos que aconteceram realmente e transformou nessa ficção, nessa história incrível. Eu não imagino o tempo que levou a pesquisa dela antes de iniciar a escrita do livro. Os personagens são reais, mas a história é fictícia. Ela traz, além desses personagens da época, um retrato da sociedade da época. Então se passa na Bahia do século XVII, aqui no Brasil, do Brasil colônia. É uma história, então, sobre um grupo de pessoas que se volta contra o governo da época, o governo local ali da Bahia. Então eles não concordam com as atitudes políticas da gestão pública e eles se colocam contra essa gestão de uma forma um pouco abrupta, o que traz então para a história esse toque de vingança. A vingança é um ponto muito importante da história ali, depois da primeira parte do livro, ela que guia o enredo. A vingança então por parte desses personagens do lado do governo aí da Bahia, ficam então revoltados com uma atitude desse grupo, vai então contra eles. Inclusive parte do grupo é então o Padre Anchieta e o Gregório de Matos. A gente tem um personagem importante também do outro lado, que é o Braço de Prata. Ele também é um personagem muito importante para a história e pelo fechamento dessa luta entre os dois grupos. Então na história a gente vai acompanhar a interação desses dois grupos, o que eles vão fazer um com o outro e separadamente. Vamos acompanhar alguns personagens em suas vidas particulares e por muitas vezes vamos ter então aí retratos de dias, de pessoas, de profissões daquela época do Brasil colônia. Então esse livro ele vai narrar uma história de luta, de censura, de grupos diferentes dessa sociedade. Ele vai narrar uma história de vingança e principalmente ele vai trazer esse ponto diferente do livro, que é a mistura da história com ficção. É uma viagem ao Brasil daquela época, à Bahia daquela época. A gente vai passar aí pelos pontos da escravidão, de um Brasil extremamente católico, de Salvador como a capital do Brasil, e como então poderia acontecer uma rebelião sem que Portugal soubesse do que estava acontecendo aqui em sua colônia. Eu recomendo demais esse livro, principalmente para quem quer escrever livros, porque é uma lição, é uma aula que a Ana Miranda dá pra gente de como fazer um bom trabalho por trás de sua história. É um livro clássico, porém não tão conhecido assim. Porém deveria, porque é um livro lindo, é um livro lindo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.